e nós estaremos aqui lendo a palavra do Senhor, olhando para essa palavra e cavando esses tesouros para trazer para as nossas vidas a esperança que nós precisamos para o nosso hoje, a força que nós precisamos para o nosso hoje, para permanecer firmes diante deste Deus tão poderoso e diante das aflições que o mundo, que as situações da nossa vida aqui nessa terra, que nós somos como peregrinos aqui, como andantes aqui nessa terra, que as aflições, as situações que vão nos aparecendo durante o dia, durante a nossa jornada aqui, e nós só conseguimos a força para continuar andando diante desse Deus. Então, ontem nós finalizamos com uma meditação sobre nós temos paciência para esperar aquilo que o nosso Deus tem destinado, tem ali sonhado para nós, que já está escrito lá no livro dele, Salmo 139, todos os nossos dias já estão escritos no livro deste Deus tão soberano, deste Deus tão poderoso, que é o nosso Deus. Então, nós temos paciência para esperar, e nós estávamos lendo ontem, nós finalizamos em Esdras, capítulo 9, nós fomos até o versículo 7, se você está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, eu não me canso de falar a respeito disso, porque existem tantos irmãozinhos, tantas irmãzinhas que estão aí pelo mundo afora e não têm a possibilidade de ter uma Bíblia física em suas mãos, e eles sonham em poder ter a liberdade de ler diariamente essa palavra, de poder ter o conhecimento mais profundo dessa palavra, e não podem, por causa de regimes governamentais, por causa de situações onde o governo simplesmente extinguiu aqueles que têm fé em Deus, aqueles que têm fé em Jesus Cristo, para que pudessem tomar o poder totalmente sobre aquelas pessoas e liderar aquelas pessoas de forma que eles pudessem andar dentro daquele contexto, daquele regime autoritário. Mas Cristo veio para nos trazer liberdade. Então, se nós temos essa liberdade em Cristo, e esses irmãozinhos mesmo que estão lá em países aí que não podem ter uma palavra, o que eles têm no seu coração, muitas vezes, a chama que há no seu interior, muitas vezes é muito maior do que nós que temos a liberdade de acessar esse Deus e não acessamos. E ontem eu até conversava com uma pessoa, e essa pessoa me falava sobre visitar um determinado local, que ele iria lá renovar os pedidos e agradecer uma grande cura que essa pessoa teve. E eu fiquei tão triste naquele momento, quando eu ouvi aquilo, porque o que o Senhor nos fala a respeito da palavra dele? O Espírito está em nós. E nós só conseguimos acessar ao Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo, através da morte dele ali naquela cruz, aquele sangue derramado dele, gerou ali, a partir daquele momento, um acesso livre aos santos dos santos. E hoje nós não precisamos de outros intercessores santos, né, que não seja o próprio Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. É através dele que nós acessamos o banquete que já tem preparado ali para nós. E tantas vezes, e a própria palavra do Senhor nos fala a respeito disso, nós pecamos por falta de conhecimento. Por quê? Porque as pessoas não querem ler essa palavra, não querem entender o que está escrito. Eu sempre falo, todos os dias que eu vou ler essa palavra, eu aprendo algo diferente. E eu fico muito feliz por isso, porque eu entendo que eu estou cavando cada vez mais no conhecimento, na sabedoria, nos tesouros que vêm deste Deus. Então eu posso trazer para a minha vida esses tesouros e também para a vida daqueles que o Senhor enviar até mim, ou que eu for até eles, ou que estiverem à minha volta. Então, o crescimento, a palavra do Senhor, ela frutifica não somente em nós,
mas em todo o contexto onde nós vivemos. Mas nós precisamos entender que este Deus, a palavra dele é uma palavra verdadeira e única. Não existem subterfúgios, não existem outras saídas. Enquanto eu estava lendo essa palavra hoje, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, esses homens aqui, a partir do versículo do capítulo 9, esses homens aqui, os líderes ali de Israel, haviam se entregado a casamentos com aquele povo ali que estava em volta, povos que adoravam Baal, povos que adoravam Asterote, né? Baal é aquele que eles davam crianças como sacrifícios, Astarote era aquela que a deusa onde haviam rituais de prostituição, rituais sexuais para aquela deusa, que eles chamavam rituais da fertilidade. Então era uma sujeira só. E o nosso Deus, quando ele vem e nos apresenta a palavra dele, e aqui Esdras, quando soube de toda a corrupção do povo, ele foi, rasgou suas vestes e ficou ali quebrantado na presença do Senhor, pedindo da misericórdia do Senhor. Porque aquele povo, e principalmente os líderes, foram os primeiros a se corromperem ali. Aquele povo se corrompeu, sujou as suas vestes com povos que estavam ali ao redor, se dando em casamento e dando seus filhos em casamento. E o Senhor hoje nos pede também da mesma forma: limpem-se, arrependam-se, limpem as suas vestes, as vestes espirituais, como Andréia, declarando que só há um Deus, só há Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador. E eu, enquanto eu lia isso aqui, enquanto eu ia atrás de mais informações, eu lembrei que lá, no tempo que eu estava afastada de Deus, eu ia em cartomantes, eu ia em médiums, né? Eu ia em situações onde eu tentava entender o futuro, onde eu tentava receber ali uma palavra que fosse me tirar da aflição que eu estava vivendo ali, aqueles contextos todos. Ninguém nunca me deu uma palavra que pudesse vir de Deus. E o Senhor nos fala que Ele é o único que pode nos dar a verdade, Ele é o único que pode nos dar a justiça, Ele é o único que pode transformar vidas. E o vazio do nosso interior, o vazio da depressão, o vazio que a ansiedade causa, o vazio que os transtornos emocionais nos causam, o vazio que o luto nos causa, é do tamanho do nosso Deus. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos ter uma transformação em nossas vidas, assim como eu tive lá atrás. 7 anos de depressão, 7 anos de morte. E esse Deus, ele veio e encheu o meu interior a partir do momento que eu decidi andar com Ele, que eu decidi me arrepender das minhas falhas e andar verdadeiramente com Ele, alinhada dentro dos princípios dEle, dentro do que Ele está falando de verdade. Não é o nosso braço, não é a nossa vontade que precisa reinar, mas aquilo que esse Deus está falando. Então, nós vamos ter a paciência necessária para esperar o tempo certo, para receber dele um casamento, para receber dele um filho que nós tanto queremos, para receber dele uma família, para receber dele tudo aquilo que ele já tem ali preparado para nós. Mas por nossos pecados nós acabamos não acessando esse banquete que esse Deus nos tem preparado. Por impaciência da nossa parte, nós acabamos atravessando na frente deste Deus e lutando com a força dos nossos braços para adquirir um pouquinho da alegria que vem da alegria desse mundo. Porque a alegria que vem do nosso Deus é uma alegria imensurável. A alegria que vem do nosso Deus é uma alegria que nós não conseguimos mensurar, porque vem dele. E a palavra de Deus nos fala que a alegria verdadeira mesmo, ela vem desse Deus. Porque quando nós preenchemos o nosso vazio, nós andamos com mais força, nós andamos com mais firmeza,
e então nós estaremos agradando também a este Deus. Então, Ele pode nos enviar o seu anjo para estar conosco no momento difícil, Ele pode nos enviar os seus anjos para nos segurarem pelas mãos, para que as aflições da nossa caminhada não machuquem os nossos pés. Mas se nós decidimos tomar o rumo do nosso caminho, nós daí estamos sob a nossa proteção. E aqui o que Esdras vai falar, nós vamos começar a ler agora para este povo, é justamente isso. Eles decidiram casar com pessoas de povos que tinham idolatrias, ocultismo, situações que estavam sujando as suas vestes espirituais, fazendo com que essas pessoas estivessem fora da proteção do nosso Deus. Se nós queremos hoje estarmos protegidos verdadeiramente por este Deus, acolhidos verdadeiramente por esse Deus, consolados verdadeiramente por esse Deus, nós precisamos decidir que só há um caminho, e o caminho é Cristo Jesus, e o caminho é seguir aqui os princípios dele. E os princípios dele nós só conseguimos encontrar quando nós entendemos o que essa palavra está nos falando e o que ele está nos ensinando. Porque senão nós estamos andando como ovelhas, né? Ou como lobos, né? Conforme o contexto que nós estejamos, nós estamos andando num meio onde nós não estamos recebendo, nós só estamos ali junto com o rebanho, mas nós não estamos recebendo de Deus, porque nós decidimos fazer pela força do nosso braço. Nós não estamos recebendo desse Deus porque nós decidimos não confiar nele, mas confiar na minha própria vontade. Então é uma decisão hoje. Senhor, eu me arrependo de todas as minhas falhas, que é o que esse povo aqui fez. Eles se arrependeram, fizeram uma nova aliança com o Senhor, enviaram as suas mulheres e os seus filhos que eles haviam adquirido através de casamentos que não estavam sendo agradáveis ao Senhor, que estavam sujando as suas vestes espirituais, mandaram as mulheres e os filhos embora, e então se purificaram e se alinharam novamente na presença do Senhor. Hoje é o dia que nós podemos fazer isso, nos arrependendo verdadeiramente. João Batista, quando foi levantado, né? João Batista, quando nasceu, ele já nasceu com um propósito. João Batista nasceu com o propósito de propagar antes da vinda, do início ali da jornada de Cristo. João Batista veio para propagar o arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se. Então, antes de nós recebermos a Cristo verdadeiramente em nossas vidas, que haja um olhar para o nosso interior, para que nós possamos ver realmente aquilo que está errado na nossa maneira de agir, na nossa conduta, nos nossos passos. Se há algo inconsciente, ontem eu ainda falava para uma outra pessoa, se há algo inconsciente, se há algo em oculto, pecados que nós vamos cometendo que nós não entendemos, este Deus também pode trazer a nossa consciência, então nós vamos ter condições de nos arrependermos verdadeiramente e Ele nos perdoa. Porque Ele é aquele que sonda os nossos corações e entende o que está se passando no nosso interior, entende as nossas fraquezas, entende que nós necessitamos da força, da ajuda que provém dEle. Então, o dia de hoje traz, Senhor, aquilo que está em oculto, ou aquilo que está já na minha consciência, Senhor, me ajuda a me arrepender, para que eu me arrependa genuinamente, mas que eu também retome o Teu caminho, e me dá forças para que eu saia desse pecado e encontre a Tua palavra, a Tua presença, de forma completa. Jesus, Ele não quer ficar na nossa vida de longe, porque quando nós estamos no pecado, nós estamos nos afastando da presença do Senhor.
E não quer dizer que nós estejamos dentro de um contexto religioso, que nós estamos na presença do Senhor. Isso é um engano. Quando nós nos pecamos, quando nós vamos contra os princípios de Cristo, nós estamos nos afastando dele. E ele está nos observando de longe, ansioso. Ele ansia para que nós nos entreguemos, para que a gente alinhe a nossa conduta. E então ele estará totalmente conosco. Então ele terá acesso totalmente em nós. E a nossa confiança estará no altar dele, completa. Não é meio termo. Não, Senhor, aqui nesse assunto aqui eu vou contigo, Jesus. Mas nesse aqui, Jesus, a caneta aqui tem que estar na minha mão, eu que tenho que assinar ali. Tu não pode interceder, porque vai contra as minhas vontades, vai contra a minha carnalidade. Enquanto a minha carnalidade estiver sendo o nível mais alto da minha vida, o altar, para Deus não estará no centro da minha vida. E eu vou ler para vocês o que é essa carnalidade. Vamos lá. Estamos saindo totalmente do nosso contexto, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos lá, vamos ler o que é essa carnalidade. A carnalidade, tudo que nós temos, tudo que nós necessitamos é o fruto do Espírito. Jesus nos dá o fruto do Espírito, que é amor, longanimidade, domínio próprio, paciência. O que eu vou dizer certinho aqui? A alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Isso é o que vem do fruto do Espírito. Agora, o que vem do fruto da carnalidade? Vamos lá, Gálatas 6, versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade. E ontem eu ainda vi uma foto, deixa eu levantar aqui o meu decote. Ainda vi uma foto de uma pessoa que a carnalidade, o fruto da carnalidade, ela vai nos fazer muitas vezes tomar decisões ou ir para caminhos, né, de exposição do nosso corpo que não provém da palavra do Senhor. E muitas vezes nós não entendemos isso. Então a carnalidade, ela vai gerar tudo que vem através do corpo. A sensualidade, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós nos comportamos. Então, muito antes da minha conversão a Cristo, eu utilizava roupas que hoje eu não utilizo, eu não consigo mais. Mas é o Espírito Santo que ele vai nos medindo, e isso não tem nada a ver com religiosidade. É o Espírito de Deus que vai nos conduzindo, o Espírito de Deus vai ministrando em nós, nos nossos pensamentos, na maneira como nós vamos falar, na maneira como nós vamos nos vestir, na maneira como nós vamos falar algo de alguma pessoa, nos nossos comportamentos. Então, o Espírito de Deus, ele vem e ministra em nós de forma completa, não é meio termo. Então, tudo que é ligado à carne é imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade, a idolatria. Nós falamos ali sobre ídolos, quando nós colocamos ali um filho como ídolo, um animal como ídolo, ou um trabalho como ídolo, ou o dinheiro como ídolo, ou um casamento como ídolo. Então nós tiramos o nosso Deus do centro, o altar já não é mais dele. O altar é daquilo que nós temos como ídolos. E se nós achamos que Deus vai dividir o altar com outros ídolos, é um engano. O nosso Deus não divide altar com ninguém. Ele quer um altar único a ele. Feitiçaria, tudo aquilo que é o ocultismo, né? Tudo aquilo que a gente vai buscar, cartomantes,
enfim, tudo que é ligado ao ocultismo não provém do Senhor. E é fruto da carne, é fruto da carnalidade. Hostilidade, ser hostil, ser grosseira. Muitas vezes as pessoas acham, é bonito, eu tenho personalidade, porque eu sempre tenho uma resposta na hora. Não, ninguém me passa para trás, eu não levo desaforo para casa. Isso não provém do Senhor. Ali o primeiro fruto do Espírito é o amor. 1 Coríntios 13 é o amor. Se houverem todas as coisas e não houverem o amor, esquece. Nós não estamos agradando a Deus. Então, discórdias, brigas. Eu quero fazer um estudo sobre uma palavra que o Senhor fala, filhos contra pais e pais contra filhos. Não houve tantas discórdias no meio familiar como existem hoje. Sempre houveram discórdias, mas não houve tantas discórdias como existem hoje. É mãe contra filho, é marido contra esposa, é a destruição total da família. E quando a família é destruída, identidades são quebradas, a solidão aflora sobre as pessoas se isolam, as pessoas então elas começam a andar somente sobre a sua cabeça, sem conselheiros, sem conselhos, sem pessoas queridas, sem pessoas para ajudarem, são estruturas totalmente quebradas, e o Senhor ama a família. Ciúmes, quando eu olho para outras pessoas, eu quero aquilo que aquelas outras pessoas têm, é uma identidade fragilizada, é uma identidade quebrada, eu não consigo entender a minha essência, eu não consigo entender o meu valor, porque eu só vejo valor nos outros, eu não vejo valor em mim. Porque eu não entendo quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não entendo quem eu sou na presença de Deus, eu não entendo o meu valor. Então eu quero aquilo que o outro tem a qualquer custo. Pessoas que são pessoas brilhantes, pessoas com potencial enorme, mas quando elas veem ali a ovelhinha da outra pessoa, vamos lá um exemplo, que foi o mesmo exemplo que o profeta Natan deu lá para Davi, quando Davi pecou com Batseba. Um senhor tinha ali muitas ovelhas, tinha um tesouro enorme, mas ele pegou a ovelha ali do pobre homem que só tinha uma única ovelha e matou aquela ovelha e usou aquela ovelha. Então, tantas pessoas com uma capacidade enorme, um potencial enorme, mas quando eles veem uma ovelhinha, um potencial ali na outra pessoa, eles querem aquele potencial, eles querem aquilo que aquela outra pessoa tem, porque a sua identidade é fragilizada, é quebrada, eles não conseguem entender o valor de si próprio. Então, o valor do outro é aquilo que eles querem. Acessos de raiva, ira, uma raiva constante sobre todas as coisas, uma raiva constante, né? A raiva não provém do Senhor. Quando nós temos um grande índice de raiva, a raiva é uma das emoções base, que é uma emoção natural que nós vamos ter e é necessário que nós tenhamos, senão o próprio Deus não teria criado isso em nós, mas essa emoção ela tem uma medida. Todas as emoções elas têm um equilíbrio. Então elas precisam estar equilibradas para que elas tenham uma ação correta em nossas vidas. E se isso não acontece, se há um índice de raiva muito grande, há um desequilíbrio aí. Tem que entender de onde que vem essa raiva e o porquê que ela está acontecendo. E matar ela no nosso interior. Lá para Gênesis, quando Deus fala para Caim, o pecado está à porta, mas cabe a você entender o que está acontecendo. Então, faça exames, porque às vezes a amígdala, se for algo físico, a nossa amígdala ali, do nosso sistema límbico, que ali processa as nossas emoções, há algum desequilíbrio ali, precisa ver. Mas o maior desequilíbrio que há, as nossas emoções, todas as emoções, elas têm uma raiz. De onde que vem essa raiz? Precisamos entendê-la. Então, alinhar diante da palavra do Senhor, lutar contra
aquilo que não é fruto do Espírito, que é fruto da nossa carnalidade. Ambições egoístas, que tem uma ligação com os ciúmes, né? Não, eu quero tudo para mim, para minha vida, o meu conforto. Eu vivo bem, o meu irmão ali que está precisando de alguma coisa, não, ele que se vire. Eu vivo bem, né? Eu tenho recursos para mim, é isso que importa. Então, há uma ambição egoísta, dissensões, divisões, tudo dentro do mesmo contexto, divisões familiares, divisões religiosas, divisões no trabalho, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas, né? O Senhor, ele foi bem específico aqui, não é festa, não, o crente pode fazer festa, não é esse o problema, mas tudo que é desregrado, tudo que é descomunal, tudo que é desequilibrado, não provém do Senhor. E outros pecados semelhantes aí, porque a lista de pecados é extensa. E aí ele continua aqui, é Paulo falando nesse livro aqui de Gálatas. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Não adianta falar, porque eu sou bonzinho, não, porque eu faço uma doação lá para o orfanato tal, não, porque eu sempre ajudo aquelas pessoas que estão à minha volta. Não, a palavra é bem clara. Se você está dentro desse contexto aqui, e hoje nós podemos trazer para o contexto do mundo, né? Que eu vivi isso, tá, gente? Eu vivi isso. A prostituição, que é estar casado dentro da mesma casa com uma pessoa, mas não há uma união de fato. Ou andar com um hoje, com outro amanhã, né? Ter relações sexuais. Isso não agrada ao Senhor. E não é isso que Ele quer de nós. Ele é santo e Ele quer que nós nos santifiquemos da mesma forma. E aí 22, e aí nós vamos finalizar. Mas o fruto do Espírito, produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa semana eu ainda lia para uma outra jovem sobre a língua, né? Tudo que nós falamos, e a palavra de Deus nos fala que quando nós conseguimos controlar também a nossa língua, nós controlamos o nosso corpo, né? E é impossível controlar a língua 100%, por isso que é uma luta frequente contra o pecado diariamente. Mas ele diz, quando nós conseguimos controlar a nossa língua, nós conseguimos controlar também outras situações, então nós vamos ter aí o domínio próprio. E eu sei muito bem, eu falava para essa jovem, a gente ria, porque eu sei muito bem do que eu estou falando, né? Porque uma pessoa que é expansiva, que gosta de se relacionar com pessoas, que gosta de conversar, muitas vezes vai falar demais. Então, quando eu vim a Cristo, eu comecei a controlar muito isso. Eu pedi muito para o Senhor: Senhor, eu quero ter controle no que eu falo, controle no que eu penso, controle das minhas ações, né? Eu sei que é da minha personalidade isso, hoje eu entendo muito mais isso, e que cada pessoa é diferente, mas a sabedoria, o que nós estudamos ali em Provérbios, ela vem no falar. Então, o se calar no momento certo, o falar no momento certo, o falar palavras de bênção, que a nossa boca seja uma palavra que venha para abençoar e não para amaldiçoar outras pessoas. Então, o falar nos traz também a sabedoria, nos traz o domínio próprio. Então, agora o 20, só para a gente finalizar. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificarão as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. E ele continua, eu aconselho vocês lerem Gálatas, não é o 6, tá, gente? É o 5. É o 5:19, que tem ali as orientações sobre o fruto do Espírito, mas eu aconselho vocês a continuarem ali a partir do versículo 6, que vai falar muito mais sobre, vai dar muito mais instruções de como nós podemos chegar
a ter essa preciosidade que é o fruto do Espírito e tudo aquilo que ele nos proporciona. E cada vez mais, quando nós, a cada dia, nos esforçamos e temos um pouquinho mais do fruto do Espírito, nós vamos estar mais próximos ainda desse Deus. E a voz dele não vai ser só um sussurro, a voz dele é suave, tá? O perfume dele é suave. Mas nós vamos estar ouvindo este Deus com mais clareza. Então nós vamos poder executar e colocar em prática nas nossas vidas, na nossa caminhada, tudo que vem dele. As nossas decisões serão decisões mais assertivas, o nosso andar será mais um andar mais alegre, mais firme, e a bondade do Senhor estará sobre nós. Oh, glória! Palavra maravilhosa. Não era isso que nós íamos falar hoje, mas Deus é aquele que direciona, o Espírito de Deus é aquele que direciona para aquilo que nós necessitamos no dia de hoje. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra maravilhosa e preciosa. Meu Deus, que nós possamos ter mais neste dia do teu fruto do Espírito e todos os elementos que compõem ele. Que nós possamos nesse dia, Senhor, nos arrependermos verdadeiramente de todas as nossas falhas, Senhor, aquelas que nós entendemos e aquelas que estão em oculta no nosso ser. Que nós possamos nesse dia, Senhor, ter mais clareza da tua voz no nosso ouvido, no nosso coração, nas nossas mentes. Que nós possamos, meu Deus, ter mais de Ti nesse dia. Em nome de Jesus, fica conosco e nos ajuda, porque somos fracos, somos pecadores e necessitamos do conhecimento que vem de Ti, Senhor, da Tua palavra, da Tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Cláudia, um beijinho. Orlail, Gesiane, que o Senhor abençoe as nossas vidas e até amanhã, se Deus quiser.